Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio noturno e diurno. Aqui é o professor Vitor. Vamos dar início aqui à nossa semana 2 do PET 5. O assunto é sobre catalisadores. Vamos dar uma olhadinha. Você vai encontrar esse material na página 57 da apostila de vocês. Cinética química, reconhecimento do papel dos catalisadores em uma reação química. Vamos ao trabalho. Entendendo o assunto. Na aula anterior, a gente falou rapidamente sobre catalisadores e inibidores, mostrando que eles representam fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento de uma reação. Então, agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso aí. É importante nós colocarmos aqui uma visualização gráfica da ação de um catalisador. Do lado esquerdo, eu tenho uma reação endotérmica. Você vai saber disso porque aquela barrinha representa o produto, está numa parte mais alta que dos reagentes. Observe que debaixo dessa barrinha está aí lá, ΔH maior que zero. Observe também, no gráfico da direita, nós temos uma reação exotérmica. Você vê isso porque agora a barrinha que representa os produtos está abaixo da barrinha que representa os reagentes. Então a energia diminuiu. E ali está mostrando que o ΔH é menor do que zero. Agora, você consegue ver nos dois gráficos dois caminhos, um em preto e um em vermelho. Lá em cima está a legenda lá. O caminho pretinho é o caminho sem catalisador. E o pontilhado de vermelho com catalisador. Se você observa para qualquer um desses dois gráficos, você percebe que o caminho vermelho ele necessita de menos energia para que ele ocorra. Porque quanto mais alto é esse morrinho, mais energia você precisa aplicar. Então veja só, a energia de ativação sem o catalisador, essa seta alta aí, ela está muito maior do que a outra. A vermelhinha, você vê que ela é bem menor. Significa que o catalisador ele diminui a energia de ativação para essa reação acontecer, mas não afeta o ΔH. Ele é uma substância que pega o reagente, permite a ele formar um complexo ativado. A gente já falou isso nas aulas anteriores. Complexo ativado é a mistura dos reagentes, um intermediário. E esse complexo ativado ele foi formado de tal modo que a energia necessária para construí-lo é menor. Então acaba que quando ele forma o produto, é mais facilitado. Então esse é o esquema geral de gráfico com catalisador. O inibidor faz exatamente o contrário. Se eu pudesse colocar um pontilhado aí agora de azul, ele estaria acima da cor preta. Aí você pensa assim, mas para que inibidor? Às vezes você quer uma conservação de um alimento, você quer que uma reação aconteça, uma certa parte da reação não aconteça, por exemplo, num remédio, você quer que uma certa molécula ela não seja decomposta rapidamente, para que o efeito do remédio seja mais prolongado. Então, ao invés de colocar um acelerador, que é um catalisador, você coloca um inibidor. Então, cada uma das classes tem suas aplicações na indústria, na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos e outras tecnologias mais. Ok, vamos ver mais um pouquinho sobre a teoria. Quais são as características que você não pode esquecer de catalisador? Já falei algumas, vou repetir. Aumenta a velocidade de uma reação. Ele pode participar de uma das etapas ou de mais de uma. Ele pode ser consumido em uma dessas etapas, mas no final ele tem que ser regenerado. Resumindo, ele entra, participa, ajuda em alguma parte da reação química, mas no final ele não é um dos produtos finais. Ele entra, ajuda o reagente, mas ele não é um produto final. Ele é regenerado. Isso não significa que ele é infinito, não, tá, gente? Significa que durante o processo a reação em estudo não leva em conta o catalisador. Quando atua em uma reação reversível, age com a mesma intensidade na reação direta e na reação inversa. Vamos voltar aqui no gráfico para você ver melhor isso. O caminho vermelho reduziu a energia tanto da esquerda para a direita,
quanto da direita para a esquerda em qualquer um dos dois gráficos. Ou seja, se o caminho vermelho ficou facilitado para o reagente virar produto, se o produto quiser voltar a ser reagente, o caminho dele também foi diminuído. Então ajudou tanto do reagente para o produto, quanto do produto para o reagente. E aí sabe o que significa isso? Que ele não afeta no rendimento de uma reação química. Ele faz ela ser mais rápida, mas o rendimento dela não é aumentado. Não entendi. Suponhamos que a Usiminas produza 1 tonelada de ferro por dia, usando um processo lá. Se usar um catalisador específico, ele vai conseguir produzir 1 tonelada em menos tempo. Ou seja, vamos supor que ele partiu de 3 toneladas de minério e conseguiu produzir 1 tonelada de ferro. Se usar o catalisador, ele vai usar 3 toneladas e vai produzir 1 tonelada de ferro. Então não tem vantagem o catalisador? Tem. Você vai conseguir fazer isso em um tempo menor. E o que você pode fazer então? Você pode repetir o processo. Vamos supor que você conseguiu com o catalisador fazer isso na metade do tempo. Então dá para você fazer 2 vezes num dia. Então você consegue repetir o processo e com isso você consegue obter o dobro de ferro. Mas não é porque o rendimento aumentou, é porque você repetiu o processo naquele tempo. Você ganhou tempo. Ficou claro? Interessante. Não altera a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos e a variação desta entalpia. Ou seja, voltando ao gráfico, os patamares então reagente e produto não mudaram, mudou o caminho entre um e outro. Houve alteração no complexo ativado. Cria para a reação um novo caminho dos produtos com energia de ativação menor. É específico, ou seja, um catalisador não é capaz de catalisar todas as reações químicas. Quase sempre uma reação química tem seu próprio catalisador. Dificilmente você vai encontrar um catalisador que seja um catalisador numa reação A e também na reação B. Geralmente ele é específico para aquela reação, uma certa reação química. Pode até acontecer dele ser usado em várias reações, mas ele não serve para todas as reações. E dentro desse contexto, vale a pena também dizer que existem alguns conceitos de catálise. Catálise é a ação do catalisador. Vou falar rapidamente só de outros conceitos. Já falei dos inibidores, que são agentes que fazem serviço contrário dos catalisadores. Ativadores ou promotores são substâncias que ajudam o catalisador. Não é um catalisador, mas sem esse ativador, o catalisador não funcionaria. Ou seja, é um conjunto, um ajudando o outro. Existe também a chamada venenos de catálise. A catálise poderia ocorrer, mas uma certa contaminação no processo tem uma substância que anula a ação do catalisador. Aí você espera que o catalisador faça o serviço dele e ali tem uma substância que impede com que ele trabalhe. E aí a ação do catalisador fica dificultada. Imagina que você paga caro pelo catalisador, quando ele vai trabalhar, o que você está usando lá está contaminado. Então, se eu sei disso, a primeira coisa que tem que fazer é um jeito de tirar fora esse veneno, porque senão ele vai impedir a ação do catalisador. Não poderia deixar de falar das enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos, moléculas que fazem atividade dentro do corpo dos seres vivos. Aí tem esquema tudo livro de biologia, isso foi tirado de um livro de bioquímica. Você tem uma chave do substrato e você tem um sítio ativo da enzima. Quando os dois se juntam, observe como é que vai sair. Ó, a estrutura da enzima vai sair como ela era antes no finalzinho. Haverá uma transformação no substrato, aquilo que eu quero modificar, e ele sai como produto. Observe que o desenho mostrado do produto não é igual ao substrato, mas a enzima é função de catalisador.
Ele participa, mas ele não é um dos produtos. Então agora nós podemos fazer exercício, né? UFAL, Universidade Federal de Alagoas. A reação entre o hidrogênio e o oxigênio gasoso é mais rápida quando esses estão. Dois pontos. Então eu vou reagir o hidrogênio com o oxigênio, são dois gases. Será mais rápida quando estiverem seco e na ausência de catalisador? Bom, se eu puder usar um catalisador, eu acho que vai aumentar, né? Então a letra A não tem sentido. Úmido na ausência de catalisador. Novamente, a ausência de catalisador, elimino. Então letra C. Aquecido e na presença de catalisador. Opa! Letra D. Resfriado e na presença de catalisador. Qual a diferença entre C e D? O aquecido aumenta a agitação das moléculas. As moléculas colidirão mais entre si e a reação tende a ser mais rápida. A letra D, resfriada, as moléculas estão mais lentas. Então, entre a letra C e a D, a melhor é a letra C. Ok, eliminei a letra D agora. Agora a letra E, secos e a baixa temperatura. O que a baixa temperatura faz? Se tiver a baixa temperatura, as moléculas têm menos energia. E lembra que elas têm que alcançar energia de ativação? Se elas estiver com baixa energia, menos moléculas chegam na energia de ativação. Então a resposta da nossa questão é a letra C. Fácil, né, gente? Universidade Federal, hein? Questão 2, VUNESP, São Paulo. A hidrólise, reação com água, do brometo de metila pode ser representado pela equação abaixo e pelo gráfico. Então, nossa reação, coloquei ele do lado. A primeira substância, que é chamada de brometo de metila, a água, houve uma reação química, a água se quebrou, formou uma outra substância aqui, que é um álcool, e formou isso é uma característica de um ácido, liberou brom. Isso não é importante para a nossa análise agora. Olha o gráfico, que coisa mais linda. No primeiro momento está mostrando os reagentes, depois tem dois caminhos que a reação pode pegar, um caminho mais alto e um caminho mais baixo, sendo que o caminho mais baixo tem dois morrinhos, significa que ele tem dois complexos ativados. No meio a gente formou uma estrutura intermediária que tem menos energia. Então nós estamos vendo dois caminhos, e aí provavelmente eu vou falar sobre catalisador. Aí fala assim, ó, com relação a essa reação, assinale a alternativa que contém a afirmação incorreta, a falsa. A. O íon I- aquoso é catalisador da reação, que se processa com liberação de calor. Vamos começar. Observe que na reação global, citada no texto, não tem iodo, mas no gráfico a gente vê o iodo lá, ó, na primeira parte. Sabe o que significa? Que ele pode ser catalisador, mas para isso eu tenho que verificar lá no finalzinho se ele saiu como entrou. Ó. Ele está aí menos, participou de alguma coisa aqui no meio, que a gente não sabe dizer o que é. No final tem I menos. Então faz papel de catalisador. E observe que agora a última linha lá, a parte mais baixa dessa curva, ela está mais baixa do que o início. Então essa reação é exotérmica, libera calor. Então a letra A está verdadeira. Não estou procurando a letra verdadeira. Estou procurando a falsa. B. E4 é a energia de ativação do catalisador, que é o I-. A gente já viu que o I- é o catalisador. Agora, será que E4 é a energia de ativação do catalisador? E4, a diferença de energia entre o complexo ativado do catalisador e o complexo ativado da reação não catalisada. Não é a energia do catalisador, não. Então a resposta é a letra B, errada. Letra C. E3 é o abaixamento da energia de ativação devido ao catalisador. O abaixamento, ela ocorreu E3 mesmo. O catalisador ele teve esse caminho menor. O caminho maior está lá em cima. A diferença entre esses dois morrinhos é o E3, que no caso foi representado aqui. Mas e o último morrinho? Veja que esse primeiro morrinho está um pouco mais alto. Então, essa diferença é a menor diferença possível que o catalisador consegue abaixar.
D. E5 é variação da entalpia da reação que é exotérmica. Já vimos inicialmente que ela é exotérmica, né? O produto tem menos energia que o reagente. E ele falou que E5, olha lá o E5 lá no cantinho direito. E5 realmente é a diferença entre o reagente e o produto. Então é verdadeiro a letra D. Letra E. E1 é energia de ativação sem catalisador e E2 é energia de ativação com catalisador. E é verdade, ó. E1 vai dessa barra inicial até lá em cima. Então é a maior energia possível que é adquirida no caminho sem o catalisador, que é mais energia. Já o caminho pelo catalisador, essas duas montanhas menores, nos dão a energia E2, que é com catalisador. Então a letra E é verdadeira. Continuando nessa mesma toada. Questão 3. Faculdade de Ciências Médicas, Santa Casa de São Paulo, São Paulo. Considere o diagrama de energia de uma reação representada a seguir. Aí nós temos os reagentes, produtos e dois caminhos, caminho 1 e 2. Os caminhos 1 e 2 têm em comum. Nós já fizemos essa questão numa aula anterior, do PET anterior. A resposta a gente já até sabe, é a letra D. A obtenção dos mesmos produtos. Os caminhos 1 e 2 não são os mesmos, mas chegam no mesmo lugar. Por que dois caminhos? Porque o caminho 2 tem catalisador e o caminho 1 não tem o catalisador. Ou o caminho 2 não tem catalisador e o caminho 1 tem um inibidor. Aí vai depender, mas ou tem um inibidor ou tem um catalisador. A letra A, o número de etapas intermediárias da reação. Como tem dois caminhos, é muito provável que o caminho de menor energia tem mais intermediários com menos energia. Letra B, o valor da velocidade de formação dos produtos. Se os caminhos são diferentes, as velocidades das reações são diferentes. O valor da energia de ativação. Nós estamos vendo dois caminhos com morrinhos diferentes. As energias de ativação são diferentes. E letra E, a obtenção dos mesmos complexos ativados. Já acabei de discutir sobre isso. Se tem dois caminhos, um com mais e outro com menos energia, é porque os complexos ativados são diferentes, os intermediários são diferentes. Então a nossa resposta é a letra D mesmo. Vamos passar para a questão 4. Questão 4. Observe o gráfico e responda as questões a seguir. Aí nós estamos vendo um gráfico aí. Usando E1, E2 e E3, represente a expressão da energia de ativação para a reação anterior. A energia de ativação é o E3 menos E1. B. Qual a expressão para a entalpia da reação? O ΔH que está à direita. E2 menos E1. Classifique essa reação em endotérmica ou exotérmica e justifique sua resposta. Ela é endotérmica, porque o ΔH é positivo. E ele é positivo porque E2 é maior que E1. Se E2 é maior que E1, eu vou passar o E1 para o lado esquerdo. E2 menos E1 é maior que zero. E o E2 menos E1 é o ΔH, que nós vimos na letra B. Ainda nessa mesma questão, letra D. Uma reação possui o perfil indicado no gráfico. Considerando E1 igual a 120 e E2 igual a 230 kJ e E3 420, calcule a sua energia de ativação. What's going on? Faça o esboço do gráfico de uma reação exotérmica, quer dizer, ele já está dizendo que ela é endotérmica no anterior, né? Indicando os reagentes, produtos, energia de ativação e entalpia do sistema. Então, vamos fazer do mesmo jeito, é só você inverter essa curva aí. Invertendo essa curva amarela aí, trocando lá a parte baixa para o produto e a parte alta do produto para o reagente, nós temos um gráfico exotérmico.
Questão 5. VUNESP. Sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes. Aí pergunta embaixo. Dentre as afirmações estão corretas apenas 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, e vambora. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Verdadeiro. Então, já eliminamos a letra C e a letra D. Reduz a energia de ativação da reação. Verdadeiro. Então, não tem como eliminar nada, né? As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. O catalisador não é um milagre. Ele apenas aumenta a velocidade da reação, dando uma opção melhor. Mas a reação acontece sim. Pode ser uma reação que demore muito e o catalisador demore pouco. Mas ela ocorreria na ausência dele sim. Então 3 está falso. Enzimas são catalisadores biológicos. Verdadeiro. Então é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra E. Então, meus queridos, nós acabamos a nossa segunda aula, segunda semana do PET 5. Espero que eu tenha sido claro com todos vocês. Na verdade, isso é uma correção. Espero que vocês tenham acertado tudo antes. E nos vemos na próxima aula, semana 3, PET 5. Desejo um bom estudo para todos. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.